A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Bel Revelo. Juntas estamos lendo a Bíblia na versão A Mensagem. Essa Bíblia, ela é muito gostosa de ler, essa versão é de fácil entendimento. E hoje nós estamos aqui para ver a história de ninguém menos do que Moisés. Você já conhece Moisés? Sabe quem foi? Sabe quem é? Bora ler a leitura, bora ler a história dele para saber? Vamos! Capítulo 2 de Êxodo. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro e permealizou com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele e pouco depois a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto que ainda flutuava no meio dos juncos e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Este bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." E a moça foi chamar a mãe dele. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leva esta criança e amamente-a para mim. Eu pagarei você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um de seus parentes. E Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando e ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" E o homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer ou não? Vai me matar também como matou o egípcio?" Moisés entrou em pânico. "Já descobriram o que fiz", pensou. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas e as ajudou a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: "Vocês não demoraram hoje, por que vocês voltaram tão depressa?" E elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas." O homem disse: "Mas aonde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venham comer conosco?" E Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, que significa pássaro, para ser sua esposa. Ela teve um menino e Moisés deu o nome de Gerson, imigrante, dizendo: "Sou imigrante nesta terra estrangeira." Muitos anos depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão, e o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Amém? Que capítulo incrível, que história de Moisés ali, desse começo dele, né? E como o nome dele sempre vai de encontro com as coisas
que ele vai passar na vida dele. Continuando a leitura, nos próximos capítulos, nós vamos ver que sempre a água vai de encontro com José. Aquilo que estava já predestinado no destino dele, com o nome ali, o Senhor sempre vai trabalhando. Gente, o Senhor é lindo. E o Senhor, Ele nos ouve. Ele escuta o clamor do nosso coração, das nossas orações. Confie no Senhor e descansa. Mas o seu descansar não seja um descansar de desistir, seja um descansar de coração, crendo, acreditando que no tempo certo o Senhor vai fazer. Você imagina como pode ter ficado o coração da mãe de Moisés depois de 3 meses, ela olhar e falar: eu não posso mais escondê-lo, lançar o filho no rio, e ali uma egípcia. O decreto no capítulo 1 que a gente leu falava assim: afoguem os meninos. E ela adotou ele como filho. Ela não fez o decreto que saiu da própria casa dela. Vocês entendem o como Deus é maravilhoso? O como aquilo que a gente pode achar, que a gente pode pensar que vai acontecer de um jeito, o Senhor, Ele faz de outro jeito totalmente diferente. Aquilo que para nós é impossível, nossa, para nós, imagina, gente, alguém do palácio não ia obedecer o decreto do faraó. Você poderia imaginar isso? Poderia imaginar o próprio menino no palácio do faraó? Gente, Deus é maravilhoso e Deus faz muito mais do que imaginamos. Então, se o seu coração está em desespero, se sua mente está confusa, está inquieta, se você está ansioso, confia em Deus. Ore, fale com Ele. Escute as direções do Senhor e confia em Deus. Amém?